dia, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé. Eu sou o pastor Dionísio e todos os dias a gente medita junto na palavra de Deus. Eu desejo que o seu dia seja maravilhoso, cheio da presença de Deus, cheio de paz, que você encontre a direção, a sabedoria e que você seja cheio da fé, a fé em Deus, a fé que vence o mundo. Ontem nós começamos uma série de mensagens aqui, inspiradas no Cântico de Davi, no Salmo 23, uma música que o rei Davi, eu não sei se ele escreveu quando ele era jovem ou quando ele era já rei de Israel. Eu acredito que ele deve ter escrito esse salmo, essa música, quando ele era ainda um jovem criador de ovelhas. E ontem nós falamos um pouco sobre isso e eu convido você a ouvir o devocional de ontem, caso você não tenha ouvido. O Salmo 23 ele é muito conhecido, mas ele esconde uma grande riqueza de detalhes, que apenas um pastor de ovelhas, um criador de ovelhas, sabia de cada detalhe do que ele estava escrevendo. Por isso a gente precisa às vezes viajar um pouco lá para a vida de um criador de ovelhas. E nós vimos no versículo 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ontem nós falamos um pouco sobre isso, sobre a certeza de Davi de que se ele cuidava das suas ovelhas, muito mais Deus cuidava dele. Que sendo ele humano e tão fraco, fazia tanto esforço para cuidar dos seus animais, os animais do seu rebanho, imagina Deus, o quanto Deus cuida de cada um de nós, todos os dias da nossa vida. Deus é o nosso pastor, é aquele que cuida de nós. No período em que Davi viveu, a criação de gado ela não era feita com cercas, o gado não era criado em lugares fechados, com ração, como é feito hoje em dia. Os animais eles eram criados no campo, mas eles não ficavam soltos, abandonados. Havia um homem que andava junto com os animais e que vivia junto com os animais. Este homem era o pastor. Podia ser um homem ou uma mulher, haviam pastoras também. Nós vamos ver a história da mulher de Moisés, ela era uma pastora de ovelhas. Assim também haviam pastoras e pastores, homens, mulheres, enfim, pessoas que se dedicavam a cuidar desses animais. Basicamente, o que um pastor fazia era o seguinte: ele vivia para os animais. Havia um lugar na sua propriedade chamada aprisco, e durante o inverno ou a época de chuvas, os animais ficavam no aprisco. O aprisco era uma casa com um cercado, aonde os animais ficavam nesse cercado e eles tinham esse abrigo para dormir à noite. Era um lugar onde eles iam no inverno, e ali no aprisco havia alguns degraus e uma parte um pouquinho mais alta onde o próprio pastor dormia, certamente feita de feno, feita de palha. Havia uma cama rústica, uma cama simples, onde o pastor ficava. E quando era época de verão, primavera, a época mais quente, eles iam ao campo, eles levavam os animais ao campo para comer o pasto. E então o pastor dormia no campo junto com os animais, certamente debaixo de uma árvore, um lugar mais protegido, ou armava uma barraca, e ali o pastor ficava para zelar pelas suas ovelhas. Ele não permitia que nada lhes faltasse, e por isso Davi diz: o Senhor é o meu pastor. O pastor é alguém que está sempre junto com a ovelha, sempre junto com o animal. Davi então se sentia com a presença de Deus sempre próxima dele, e ele sabia que nada lhe faltaria. E aí ele diz: ele me faz descansar em pastos verdes. Na outra tradução diz: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me às águas tranquilas. Então esse versículo 2 revela algo interessante. Os animais precisam de duas coisas para viver. Eles precisam de pasto, as ovelhas, né? Pasto, né? Grama, as gramíneas, pasto, e também precisa de água. Então, todo pastor de ovelhas, ele se dedicava a encontrar bons pastos, e ele levava as ovelhas
até os pastos verdes. Na época de verão, muitas vezes o pasto começa a secar em alguns lugares, ou as ovelhas já comeram todo o pasto, ou ele secou, então ele encontrava um novo pasto verde, e elas podiam então se alimentar e deitar sobre esse pasto. Aqui diz, ele me faz descansar em pastos verdes, ou seja, o pastor me leva para um lugar onde eu posso descansar o meu coração e os meus olhos, pois eu terei alimento para o dia de amanhã. Quando a ovelha olhava aquele pasto verde, ela podia descansar, ela deitava sobre o pasto. É a mesma coisa que eu e você deitar sobre recursos que precisamos. Estamos seguros. Mas ali também fala de águas tranquilas. As ovelhas, elas têm um detalhe técnico, elas têm lã, né? Elas produzem a lã no seu corpo, e essa lã, ela não pode ser encharcada de água. Se a ovelha cair dentro de um rio, um riacho que tem águas correntes muito fortes, a ovelha pode se encharcar e não conseguir mais sair da água, e ela pode ser levada pela correnteza. Então as ovelhas, elas têm um detalhe, elas, por natureza, Deus colocou nela um instinto onde elas têm medo do barulho de água. O barulho de água corrente, aquele barulho de riacho, de águas fortes, faz as ovelhas fugirem, elas têm medo. Então, para que as ovelhas possam beber a água, o pastor precisa levar elas a um lugar onde a água é mansa. Um lugar no rio, no riacho, e se não há águas mansas, o que os pastores faziam? Eles entravam dentro do rio, eles juntavam pedras e faziam uma espécie de uma barragem que fazia a água se acalmar, e então as ovelhas podiam ir beber sem o medo, sem o perigo de ser levadas pela correnteza. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me às águas tranquilas. Muitas vezes o mundo vai ter águas turbulentas, muitas vezes vai faltar alimento, recursos, trabalho. Confie no Deus Todo-Poderoso, aquele que acalma as águas, aquele que envia o sustento, aquele que envia o trabalho, que envia o alimento. Deus vai guiar você ao lugar onde há tudo o que você precisa. Deus vai guiar você com sabedoria, com graça, a toda a provisão que você precisa. Descanse nos braços do Senhor. Descanse sabendo que o pastor, o Deus Todo-Poderoso, Ele está com você e Ele nunca abandona você. Jesus conta a história de um bom pastor, que inclusive quando uma ovelhinha se perde, ele deixa as outras 99 no aprisco e ele vai atrás daquela única ovelhinha, porque cada ovelha é preciosa para Deus. Você é precioso para Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama tanto e podemos descansar no Teu amor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos protege, nos cuida, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, porque Tu estás ao nosso redor, nos cuidando, acalmando as águas, nos protegendo, Senhor, de ataques malignos, de perseguições, nos protegendo, Senhor, de dias turbulentos. O Senhor está conosco quando tudo parece sair do controle, quando o medo nos toma. O Senhor está conosco, nos acalmando e nos protegendo. Obrigado porque podemos descansar no Senhor. E porque o Senhor está sempre conosco, nos olhando e nos cuidando. Acalma o nosso coração, Senhor, nos ajuda a confiar em Ti e a descansar em Ti, pois o Senhor está conosco. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, que você possa compartilhar o devocional de hoje e amanhã estamos juntos, novamente renovados na Palavra de Deus.